Então vamos lá dar início à aula. Bom, antes da gente começar propriamente o que nós vamos ver novo, vamos só rever algumas coisinhas que eu havia passado para vocês. Primeiro, é o seguinte: a gente estudou as leis de Kepler, né? No início de conversa, a gente viu que Kepler, ele pegando todas as informações que foram abordadas por outros físicos que vieram, que antecederam ele pegou essas informações e conseguiu compilar elas em três leis, né? A primeira lei de Kepler, que fala que a órbita dos planetas é uma elipse, tá? Chamada de lei das órbitas. A segunda lei de Kepler, né? Aí, basicamente, o Sol ele se encontra num dos focos dessa elipse, o outro foco é vazio. A segunda lei de Kepler diz que o raio do planeta, né? O raio do Sol ao planeta, né? Que é imaginário, varre tempos iguais, ou seja, ele descreve áreas iguais se o tempo decorrido aí for o mesmo, tá? Lembrando que quando a Terra está mais próxima do Sol, ela viaja com uma velocidade maior do que quando ela está mais longe do Sol, né? Como o movimento do planeta é uma elipse, logo vai haver momentos em que a Terra vai estar mais próxima do Sol e vai ter momentos em que ela vai estar mais longe. Quando ela está mais longe, ela viaja mais devagar do que quando ela está mais perto. Por isso que isso ocorre, tá, gente? Por isso que a área que eles varrem aqui é igual dos dois lados. Um outro ponto, e o terceiro ponto, né? Diz que quando a gente tem dois planetas diferentes, ou mais de dois planetas, não importa a quantidade de planetas, tá? Ele diz pra gente que, no caso, o raio ao cubo do planeta dividido pelo período ao quadrado, isso aqui é uma constante, tá? E aí a gente consegue, então, determinar aí a proporção, essa proporção aqui, mesmo que ao cubo e ao quadrado aqui embaixo, ela é uma proporção única, né? Ela é uma proporção que, independente do planeta, vai valer essa relação, tá? Bom, aqui vale explicar alguma coisa muito importante, tá, gente? A gente tem que observar que quando nós temos o Sol como exemplo, né? A gente vai ter Mercúrio, depois nós vamos ter Vênus, depois nós vamos ter a Terra, depois nós vamos ter Marte e assim sucessivamente, tá? Então a gente precisa entender o seguinte: o Sol ele tem ligação tanto com o planeta, ele tem, né, a força de atração gravitacional com Mercúrio, com Vênus, com a Terra, com Marte, tá? Mas aqui vale um ponto importante, tá? Existe, gente, perturbações gravitacionais da Terra com relação a Marte, da Terra com relação a Júpiter, desculpa, com Júpiter também, né? Mas aqui seria Vênus, da Terra com relação a Mercúrio. E assim vai valer essa relação para todos os outros planetas do nosso sistema, tá? Dependendo da distância e do tamanho do planeta, essa perturbação gravitacional vai ser muito pequena e talvez imperceptível quase, né? Mas sempre vai existir, tá? Inclusive, se vocês derem uma pesquisada, vocês vão encontrar que algumas órbitas de alguns planetas, como por exemplo a de Mercúrio, ela não segue um padrãozinho bonitinho, semelhante ao dos outros planetas, por conta das perturbações gravitacionais de alguns planetas e asteroides de massa muito grande podem ocasionar aí no movimento de algum destes planetas, tá? Então vale aí ressaltar que isso acontece, tá? Isso aí pode acontecer. O outro ponto que eu quero discutir com vocês, né, é que nós fizemos o quê? Nós descobrimos duas coisas. Primeiro, que Newton ele descreveu que a intensidade da força de atração entre planetas, entre corpos de um modo geral, é dada pela seguinte relação: a constante gravitacional vezes a massa do planeta maior vezes a massa do corpo menor dividido pela distância do centro desses corpos aqui elevado ao quadrado, tá? E aí na última aula a gente, usando essa fórmula aqui e usando a fórmula do peso, né? Peso que a gente também já estudou, massa vezes gravidade, a gente descobriu ainda que a aceleração da gravidade, tá? Essa mesminha aqui, ela é dada pela seguinte relação: G vezes o M
que é a massa do corpo maior, sobre a distância aí ao quadrado, tá bom? E aqui, esse r ao quadrado aqui faz ressaltar o seguinte, que esse r, ele pode ser tanto o raio da Terra, tá? Quanto, por exemplo, se você tem uma estação espacial aqui, ele vai ser esse valorzinho aqui também, tá? Isso aqui não é um relógio, tá? Então, o r ao quadrado pode ser o raio da Terra. Desculpa, isso aqui não precisa, esse quadrado aqui. Pode ser o raio da Terra. Ou ele pode ser o raio da Terra mais uma certa altura em relação à Terra, tá? Aí você só precisa saber essa distância aqui para poder usar. Alguns livros, eles vão, se vocês derem uma pesquisada, enfim, depois no futuro, quando vocês estiverem talvez estudando para o Enem separado, né, fora da escola, vocês podem encontrar talvez livros que vão abordar o seguinte: se o corpo estiver na Terra, a fórmula é essa. Se o corpo estiver fora da Terra, a fórmula vai ser essa aqui: o raio mais a altura elevado ao quadrado, tá bom? Porque às vezes ele dá algumas informações e pede para você calcular justamente a altura que esse corpo está em relação à Terra. E aí é interessante que você coloque alguma letra aí para representar esta altura, tá? Bom, então continuando, né, a gente viu, né, como se calcula a força, como que se calcula a aceleração da gravidade, que são relações com o movimento dos planetas, tá? Bom, uma outra coisa que a gente precisa abordar é o seguinte: o planeta Terra, ele tem uma velocidade de giro de aproximadamente 1.600 km por hora, tá? Isso aqui é um arredondamento, só para a gente ter uma ideia. A primeira pergunta que a gente poderia entender, né, ou se questionar é: por que eu não sinto a Terra girando a 1.600 por hora, tá? Bom, se você está aqui, né, na Terra, então isso significa que você também está aí na mesma velocidade da Terra, tá? A sua velocidade, ela é igual à velocidade da Terra, ou seja, praticamente nós estamos a 1.600 km por hora a todo momento. Então, uma coisa interessante, um experimento interessante da gente analisar isso é o seguinte: você imagina que isso aqui é uma parede, tá? E você está aqui, perto da parede. Tente pular para cima aqui perto da parede e você vai perceber uma coisa muito interessante. Quando você pula, apesar da Terra estar a 1.600 km por hora, você não fica mais próximo da parede ou mais longe da parede devido a essa velocidade, tá? Isso ocorre porque o nosso corpo, ele está, assim como a Terra, a 1.600 km por hora. Então, mesmo que você salte, não é como, por exemplo, no ônibus, tá? Muitas vezes no ônibus, se você pular, você vai ser um pouco deslocado para trás. Isso acontece porque nós, muitas vezes, né, no momento do salto, o ônibus dá uma acelerada, por exemplo, durante o salto que você deu. E aí o que acontece? Você é lançado um pouco para trás porque você não estava na mesma velocidade que o ônibus, tá? No caso da Terra, isso não ocorre porque a velocidade da Terra é praticamente constante, tá? Só que lembrando, quando ela está mais longe do Sol, a velocidade é menor do que quando ela está aqui mais distante ou mais próxima do Sol. Mas aí vale ressaltar que do distante para o mais longe demora aí cerca de 6 meses aí para que isso ocorra. Então, seu salto não durou tanto tempo assim para que você pudesse sentir a diferença de velocidade da Terra, tá? Então, isso ocorre, gente, essa observação, ela acontece por conta das velocidades que os corpos têm. Inclusive, no livro, vocês vão encontrar na página 57, tá? Uma explicação bem interessante sobre isso, em que é usado como exemplo um pássaro, uma árvore e uma borboleta, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês a imagem. E vai dar uma explicada sobre essa parte aqui que vai ser bem interessante, tá? Que é a seguinte ilustração: você tem um pássaro aqui, tá? E esse pássaro observa uma borboleta, só que ele está em altura da árvore, tá? É o que acontece.
como que o pássaro consegue atingir a borboleta sem errar, né, sem falhar, ou consegue se deslocar aqui para essa borboleta, mesmo que quando ele saia da árvore, a ideia seria de que o que aconteceria com o pássaro, né? Quando ele se sair da árvore, ele vai estar a 1.600 km por hora e, portanto, a velocidade dele não vai ser só, por exemplo, sei lá, 10 km por hora para pegar essa borboleta. Então, por que isso não ocorre essa diferença, né? Lá no livro vocês vão ler uma explicação bem parecida com o que eu dei no exemplo aqui de uma pessoa pulando na parede. Então, depois derem uma olhada, tá? Isso aqui é só para instigar a curiosidade de vocês, para vocês lerem no livro, tá? A explicação sobre esse probleminha aqui do pássaro tentando pegar essa borboleta, tá? Então, de forma resumida, nós temos o seguinte: todo corpo que está sob a Terra, ele está se movimentando, ele tem adquirido a mesma velocidade que o planeta Terra. Por conta dessa consequência, os corpos eles não sofrem, digamos assim, perturbações devido à velocidade da Terra, tá? Eles estão na mesma velocidade que ela. Agora a gente teria que observar o seguinte: bom, sobre a Terra, né, corpos que estão sobre a Terra eles se movimentam com a mesma velocidade da Terra, mas e os corpos que estão se movimentando aí na órbita da Terra, como por exemplo satélites e estações espaciais, tá? Aí a gente precisa estudar o seguinte: planeta Terra, basicamente, imagine isso aqui, e vamos observar, por exemplo, suponha que aqui seja o centro, né? Então, deixa eu pegar aqui uma setinha. Então aqui é o centro da Terra. Acho que não é bem aqui. Então esse aqui seria o raio da Terra. E aí eu vou fazer aqui do ladinho para não ficar igual. E aqui do lado da Terra, do lado nós vamos ter um objeto aqui ao lado, cuja massa é diferente de zero, tá? Então um objeto que possui massa. Então esse objeto vai ter, se ele girar no sentido horário, tá? Vamos supor que seja no sentido horário, tá? Finge que isso aqui é um círculo. E aí ele vai ter a sua velocidade tangencial ao movimento, já que a gente vai ter um movimento circular. E esse objeto vai estar a uma altura h em relação à Terra. E aí vai ter aqui, claro, o raio da Terra aqui. Bom, nesse processo aqui, como que nós calcularíamos aí a velocidade de um satélite em órbita? Basicamente, o que a gente precisa fazer é lembrar do seguinte: primeiro, a força de atração entre o satélite e a Terra, tá? Primeiro ponto, né? Deixa eu recapitular aqui para a gente não perder o fio da meada. Gente, o que eu estou explicando agora é uma continuação direta do conteúdo que explicava sobre as leis de Kepler, tá? A força de atração entre os corpos celestes, tá? Mas não se aplica só aos corpos celestes, mas também a qualquer corpo. Porém, lembrando, como a gente estudou, corpos de massa pequena, essa força vai ser muito pequena, porque essa constante G aqui, o valor dela é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Então, essa constante aqui é muito pequena. Logo, corpos muito pequenos vão ter valores aí muito pequenos, como por exemplo a atração gravitacional entre, sei lá, uma mesa e uma cadeira, tá? Como eles são corpos de massa muito inferior, muito pequeno, é quase perceptível. Logo, nós estudamos a aceleração da gravidade, e depois da aceleração da gravidade, eu expliquei um pouquinho sobre a velocidade dos corpos na Terra, tá? E bem próximo da Terra. E agora a gente vai analisar de corpos que estão aí a uma certa altura, tá? Essa altura é uma altura razoável, de vários quilômetros, tá bom? Como por exemplo, a altura em que os satélites, estações espaciais, elas se encontram, tá? Lembrando que eles vão percorrer aqui, ó, um movimento circular ao redor da Terra, tá? E aí depois eu vou fazer outra explicação aí para vocês. O que acontece, gente? Nós temos o seguinte: nós temos que a força de atração gravitacional entre satélite e Terra é dada pela seguinte expressão: é a constante gravitacional
vezes o produto das massas, tá? A massa maior é da Terra e a menor do satélite, dividido pela aí a distância entre eles. Só que a gente vai lembrar o seguinte: a distância entre o satélite e a Terra vai ser esse h, né? O raio da Terra, mais a altura em que o satélite se encontra em relação à Terra. Mas a gente não quer saber quanto que vale a força, a gente quer saber quanto que vale a velocidade, a gente quer saber esse carinha aqui. O que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar a outra expressão da força. Qual que é a outra expressão da força? Massa vezes aceleração. Porém, a gente precisa lembrar o quê? Que a aceleração no movimento circular é a aceleração centrípeta, ou seja, a aceleração centrípeta ela tem uma formulazinha bem interessante. Qual que é? Velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Professor, eu não lembro dessa fórmula. Aí eu aconselho, tá? A passar lá no meu canal. Eu postei vários vídeos sobre movimento circular uniforme. Dei uma olhada lá, tem uma playlist justamente sobre o movimento circular uniforme, tá? Dei uma olhadinha nos títulos lá. E aí vocês vejam alguns vídeos que, se não me engano, o primeiro vídeo vai estar explicando basicamente todas as fórmulas do movimento circular. Uma delas é essa aqui, ó. A aceleração centrípeta é justamente a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então é bem interessante vocês darem uma olhada lá, caso tenha alguma dúvida, tá bom? Então, continuando aqui, nós vamos ter aqui a força, ela vai ser massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Só que esse raio aqui eu vou tirar, não vou colocar o mesmo, não é o raio da Terra, tá, gente? É o raio da Terra mais a altura h aqui, tá bom? Então eu vou colocar aqui um R aqui diferente, um R minúsculo, tá? Só pra gente descrever isso aqui. Lembrando que aqui, ó, esse R aqui mais o H, ó, esse raio aqui mais o H, é justamente o Rzinho que eu vou estar chamando aqui, ó. Seria a distância do centro da Terra para o centro do satélite. Como o satélite é muito pequeno em relação à Terra, a gente desconsidera aí o raio que o satélite tem, porque o raio do satélite vai ser de alguns metros, enquanto que o raio da Terra é de vários quilômetros, tá? Então essa seria a expressão que a gente vai estar utilizando para resolver o nosso problema. Como assim? A gente vai estar unindo essas duas expressões, ó. Então vejam o seguinte: nós vamos ter que a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio é igual a constante gravitacional, a massa da Terra, massa do satélite dividido pelo Rzinho ao quadrado. Agora, observem que nesse momento a gente consegue aqui descrever dessa maneira. Algumas coisas que a gente pode estar utilizando aqui. Primeiro, cancela-se a massa dos dois lados. Eu posso estar cancelando esse raio aqui com um desses raios aqui, tá? E isso se deve pelo fato de que, como o raio ele se repete dos dois lados, se eu passar esse raio que está aqui para o outro lado, ele vai passar multiplicando aqui em cima, e aí eu posso simplificar, tá? Então a gente já está simplificando para ser mais rápido. Então a expressão da velocidade ao quadrado ficará gravidade vezes a constante gravitacional vezes a massa da Terra dividido pelo raio, que seria a distância entre a Terra e o satélite, tá? Segundo ponto é passar agora esse quadrado para o outro lado na forma de raiz. Então nós temos que a velocidade do satélite ou de qualquer outro corpo que esteja orbitando a Terra ali próximo a ela vai ser a raiz quadrada da constante gravitacional vezes a massa da Terra dividido pelo raio, que seria a distância entre a Terra e esse corpo que estaria orbitando a Terra, tá? Uma observação importante que tanto na fórmula da velocidade do planeta quanto da aceleração gravitacional que a gente havia visto, ó, a massa dos corpos que estão aí próximo à Terra ou na Terra são, digamos assim, não precisam ser utilizadas, né? Elas são supérfluas, a gente não usa elas. Apesar de aparecerem nas expressões, no final das contas a massa do objeto, tá? Ela vai sempre estar se cancelando aí. Então na velocidade a gente tem essa expressão. Então reagrupando, né, o que a gente havia estudado, primeiro, imagine aqui dois corpos, deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Então vamos lá. Então imagine aqui
Nós temos dois planetas, tá? Nós temos dois corpos aqui que se atraem mutuamente, tá bom? E imagine que aqui seja o centro dos corpos. Deixa eu pegar isso aqui. Então, basicamente, nós temos que isso aqui seria a distância entre os corpos, tá? Nós vamos chamar de R maiúsculo, tá bom? E, além disso, deixa eu pegar uma setinha agora. Além disso, nós temos que existe uma força de atração gravitacional entre eles, nós chamamos de F. Então a gente viu que na atração gravitacional entre dois corpos, nós temos que essa força ele é a constante gravitacional. Então todo exercício que pedir para vocês calcularem força, ele vai ser, lembre-se, tá? Ela é proporcional ao produto das massas dos corpos. Então esse aqui vai ter a massa maior, né? Esse aqui vai ter uma massa menor devido ao tamanho, dividido pela distância ao quadrado. Lembrando para vocês, gente, que claro que a massa de um objeto não depende somente da forma do objeto, né, do tamanho do objeto, tá? Depende também da densidade desse objeto. Então vale ressaltar isso aí. Então fica a dica aí. Nem sempre um corpo maior tem mais massa que um corpo menor, mas geralmente isso acontece. Bom, então essa é a força para você calcular de atração gravitacional entre corpos, tá, pessoal? Então fica aí já anotado para vocês de forma resumida. Só que a gente tem que observar que muitas vezes vocês vão ouvir expressões ou ler expressões dessa forma. A força de atração gravitacional, ela vai ser proporcional, constante de proporcionalidade, ao produto das massas. Produto é a multiplicação das massas, tá? E inversamente significa dizer que está embaixo da fração, inversamente proporcional ao quadrado da distância, ao quadrado do raio, tá? Então, lembrem-se disso aí. Outra observação importante é a seguinte: dado um objeto aqui, seja ele na Terra ou fora da Terra, a gente vai observar, por exemplo, tá? Raio da Terra. Eu vou fazer aqui de forma separada aqui, mas essa propriedade vai valer para ambos os casos, tá? Temos um corpo aqui na superfície da Terra, tá? E nós temos um corpo aqui a uma determinada altura h. Então isso aqui eu vou chamar de R maiúsculo. Deixa eu tirar o traço aqui. Então aqui é o raio maior. E esse aqui vai ser o raio com a altura, tá? Vou chamar de Rzinho. Então nós vamos ter aqui a gravidade, tá? A aceleração gravitacional vai ser dada pela seguinte expressão: constante gravitacional vezes a massa do corpo maior dividido pelo raio. Essa é a expressão que nós utilizamos aí para determinarmos, para calcularmos aí o valor referente aqui à gravidade, tá? Lembrando que esse raio, tá? Ele pode ser tanto o raio, só o raio, ou o raio mais a altura, tá? Vale ressaltar esses aqui. Uma observação importante aí na hora de resolver o exercício. Caso seja necessário, vocês utilizem o raio mais a altura. Pronto. E aqui é a aceleração da gravidade aqui próximo na superfície ou próximo da superfície da Terra. E o último ponto que a gente viu agora foi qual que é a velocidade. A velocidade de um objeto que estaria orbitando a Terra, né? Como que calcula a velocidade? A velocidade é dada pela seguinte expressão: raiz quadrada da constante gravitacional vezes a massa dividido pelo raio. Essa é a expressão da velocidade de um satélite. E aí existe um detalhe importante. A gente precisa entender que, como a Terra está girando, pessoal, né? Como a Terra gira, acontece uma coisa interessante. Se eu deixo um satélite parado aqui,
tá? Depois de um determinado tempo, vamos supor que aqui seja, a Terra vai estar girando mais ou menos assim, tá? Isso aqui não é o anel de Saturno, isso aqui é só para representar o giro da Terra, tá bom? Então imagina que eu deixei um satélite parado aqui. Eu sou o Elon Musk, tá? E aí eu já mandei o satélite para o espaço e eu deixei ele parado nessa região aqui. Suponha que aqui seja a Europa, tá? Vamos supor que isso aqui seja a Europa. Aí, o que acontece depois de alguns, sei lá, vamos supor, depois de 4 horas, tá? O que vai acontecer? Depois de 4 horas, a gente vai perceber, ou, claro, vamos supor que nós aqui, todo mundo trabalha na NASA e a gente está fazendo uma análise aqui. Aí o que vai acontecer? Iremos perceber então que devido ao movimento de rotação da Terra, tá? Em torno dela mesma, em torno do seu eixo, o que acontece? O satélite que está parado aqui, vamos supor que ele está parado mesmo no espaço, ele não se movimentou. O que aconteceu com o satélite? Ao invés de ele estar sobrevoando a Europa, né, ele estará agora sobrevoando aqui os Estados Unidos. Então o que acontece? A gente não, né, os órgãos responsáveis, né, por enviar satélites ao espaço, eles precisam calcular, eles precisam descrever onde eles querem que esses satélites estejam localizados. Por quê? Porque se eu coloco o satélite parado, por exemplo, ele vai estar sempre ali rodeando, digamos assim, ele vai estar sempre filmando, né, ou sobrevoando países diferentes, lugares diferentes sobre o nosso sistema solar, sobre o nosso planeta. E o que a gente precisa levar em consideração aqui? Várias coisas importantes. O satélite, pessoal, ele fica orbitando a Terra. Isso significa dizer que quando você tem aqui um satélite sobre o planeta Terra, o que acontece? Esse satélitezinho aqui, ele não fica exatamente parado aqui, ele está sobrevoando a Terra, tá? Mas, e além disso, né, claro, o que vai acontecer? Ele a cada momento de tempo, ou seja, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, né, vamos colocar assim, esse satélite ele vai estar sobrevoando pontos diferentes da Terra, tá? Então ele pode estar ali perto da Europa, depois na Ásia, depois na América, e assim ele completa esse ciclo, né, passando por pontos diferentes. E aí existe um estudo, tá, chamado de satélite geoestacionário, tá? Um satélite que se encontra a um determinado ponto ou uma distância específica da Terra, em que lembrem-se do nosso início da aula que eu expliquei para vocês que quando a Terra está mais próxima do Sol, a velocidade dela é maior, e quando está mais longe da Terra, a velocidade é menor. Isso também ocorre com o satélite, tá? Quando o satélite está mais próximo da Terra, ele tem uma velocidade maior do que quando o satélite está um pouco mais distante. Só que existe um meio termo aqui nesse caminho de maior e menor velocidade, em que o satélite, numa determinada posição, ele vai ter a mesma velocidade em relação à Terra. E o que isso acontece? Qual que é a consequência disso? Se nós conseguirmos colocar um objeto bem próximo aí, nesse ponto específico, o que vai acontecer? A velocidade do satélite em relação à Terra vai ser o mesmo, 1600 mais ou menos, e aí a consequência disso é que nós vamos ter um satélite que estaria parado sobre um determinado ponto, um ponto específico, tá? E aí esse satélite sempre vai estar acompanhando a rotação da Terra, o giro da Terra em torno dela mesma. E aí ele vai estar parado sobre um ponto. Então vamos supor que eu queira colocar um satélite, que esse satélite esteja na órbita da Terra, em órbita, né, da Terra, sempre num ponto específico que seria localizado em cima da cidade de Cáceres. Então eu quero um satélite para estar em cima de Cáceres ali, observando Cáceres, tirando fotos, mandando informações de GPS, enfim, para a cidade de Cáceres. Então o que acontece? Eu preciso mandar esse satélite, quando ele chegar no espaço, eu preciso realocar esse satélite para cima de Cáceres e colocar ele na altura específica para que esse satélite tenha ali a velocidade dele, tá, gente? Coincidente com a velocidade da Terra. Então eu vou ajustar essa altura para que ela seja justamente essa altura aí.
tá? Vocês não vão encontrar essa informação agora no livro, tá? Mas deixa eu pegar aqui, ó. Só pesquisar aqui no Google. Claro que vocês não vão ver agora, eu vou copiar e colar lá, só para vocês verem a altura do satélite geoestacionário. Só para vocês terem uma ideia de qual vai ser a altura, tá, gente? De acordo com o Wikipedia, tá? Deixa eu até tirar um print aqui para mostrar para vocês. De acordo com o Wikipedia, a altura de um satélite geoestacionário é de aproximadamente 36 quilômetros, tá? 36 mil quilômetros, desculpa. O que é uma altura razoavelmente grande. Então, a altura de um satélite geoestacionário é de aproximadamente 36 mil quilômetros, tá? Nesse ponto aqui, nessa altura, a velocidade do satélite, tá? Do satélite vai ser igual à velocidade da Terra, e aí ele vai estar sempre girando e apontando sempre no mesmo pontinho aqui da Terra. A importância dos satélites geoestacionários, como vocês devem imaginar, é de estar sempre sobrevoando o mesmo ponto e aí conseguir mandar sempre as mesmas informações para os mesmos locais de maneira eficiente. Existe toda uma abordagem, tá? Inclusive nas provas do OBA, eu não sei se a gente vai conseguir fazer esse ano, mas para os anos seguintes, né? Tudo caminhar bem, se Deus quiser, a gente vai ter isso. O que vai acontecer? A gente tem um projeto, tá? Só de estudar os movimentos dos satélites, dar uma abordagem um pouco melhor, um pouco maior, mais ampla do estudo relacionado com o movimento de satélites e dos planetas de um modo geral, tá? Bom, andando um pouco mais para frente, na página 66, tá, gente? Nós vamos ter, nesse estudo, nós vamos ter o sucesso da teoria da gravitação universal, o estudo das marés e tudo mais, tá? Então, por exemplo, o estudo, como vocês devem já ter ciência sobre isso, deixa eu mostrar a foto aqui para vocês, para a gente poder discutir isso aqui. Devido à ação gravitacional da Lua, a gente tem uma consequência interessante, que seria o da maré, tá? A atração gravitacional, ela faz com que, quando a Lua aparece, né, digamos assim, num determinado ponto, como a gente diria no dia a dia, quando a Lua aparece, a maré sobe. É claro que na nossa situação, quanto um estado, né, que não é litoral, um estado que não está associado aí ao mar, a gente não percebe isso, tá? Porque a gente não fica associado a esse subir e descer do mar, tá? Mas basicamente o que acontece é o seguinte: quando a Lua, tá, gente, está mais próxima da Terra, e vamos pegar como ponto a página 66 para a gente dar uma discutida. Ó. As marés são flutuações do nível da água do mar provocadas pelo Sol e principalmente pela Lua, tá? Então nós vamos ter a maré alta e a maré baixa. A maré baixa significa, vamos pensar no seguinte. Eu acho que vai ser mais interessante explicar assim, ó. Então nós temos aqui o globo terrestre, tá? E imagine que você aqui seja, vamos pegar, deixa eu tentar desenhar aqui, né? Digamos que seja a América, tá? E mais ou menos por aqui está o Brasil. O que acontece, pessoal? Quando a Lua, tá? Quando a Lua está nessa posição, o que ela vai acontecer? Ela vai puxar a água, toda a água do oceano, nessa porção para cá, como se estivesse caminhando para querer ser puxado pela Lua. Só que a massa de água no oceano é praticamente constante, né? Por mais que os rios estejam desaguando lá e tal, por mais que os polos estejam derretendo e tudo mais, a gente tem que imaginar, tem que pensar o quê? Que a massa é praticamente constante. E o que significa? Se eu estou puxando a água para esse ponto aqui, isso significa dizer que a água que se encontra nessa posição aqui, ela está diminuindo, porque está puxando essa daqui para cá. Então, a maré baixa, ela ocorre
quando existe num outro determinado ponto em que a maré está alta. Então, ele não diminui a água, nem aumenta a água. Na verdade, a Lua ele traz essa questão de deslocamento das massas de água. Tá? Então, em um dado local da superfície terrestre, ocorrem duas marés altas e duas marés baixas. Newton demonstrou que as marés eram causadas pela diferença na força de atração gravitacional exercida pelo Sol e pela Lua entre as faces opostas da Terra. Como ocorrem as marés produzidas, por exemplo, pelo Sol? Como a força gravitacional varia com o inverso do quadrado da distância, ela é maior do lado da Terra, mais próximo do Sol. Para que se possa entender por que a diferença da atração gravitacional provoca as marés, considere um balão de borracha esférico, tá? Basicamente, considere isso aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês a imagem do balão de massa. Aqui. Deixa eu copiar agora para cá para vocês darem uma olhada e eu explicando. Isso aqui, essa leitura que eu estou fazendo está no livro, tá? Então, considerem esse balão. Exercendo-se nele a mesma força sobre cada uma de suas partes, ele manterá a forma esférica. Se exercermos uma força maior em determinado lado, haverá uma diferença entre as forças atuantes nos lados opostos. Em outras palavras, se você pegar e achatar esse balão, achatar ele até em cima e embaixo, ele vai seguir esse formato esférico. Então, as forças exercidas sobre o balão aqui, ó, são constantes, tá? Ele acelera, porém, mantendo a forma esférica. A força exercida do lado direito é maior do que do que aquela exercida pelo lado esquerdo do balão. As acelerações adquiridas por essas duas extremidades serão diferentes. O balão será, portanto, forçado a se alongar. Imagina que você pega, por exemplo, esse balão aqui, né? Segura na ponta desse balão e começa a girar esse balão. Vocês vão perceber que quando você girar esse balão, ele vai seguir o formato oval. Apesar de que, no modo geral, quando você infla o balão, geralmente ele já tem um formato oval, né? Então, dificilmente nós vamos conseguir reproduzir isso em casa, porque é bastante difícil a gente conseguir um balão esférico, né? Bom, então voltando aqui à apostila, é isso que ocorre com a Terra em uma escala gigantesca. A face mais próxima do Sol fica sujeita a uma força gravitacional maior do que a face oposta. A Terra toma uma forma ovalada, como uma bola de futebol americano, mas não tão exagerada, sendo atraída em direção ao Sol, como mostra a figura da página 66, a última figura da página 66, tá? Mas eu vou copiar aqui e colar aqui para vocês darem uma olhada, tá? Então, apesar disso que nós estamos discutindo acontecer, tá, gente? Lembre-se que a Terra é um corpo rígido, tá? Por isso que a deformação ocorre mais com a água do que com o planeta em si, pois a Terra é um corpo maciço, tá? Então, deixa eu mostrar aqui a imagem para vocês verem, tá? Essa é a imagem referente a esse ponto, ó. Então, a Terra ela sofre deformação devido à atração gravitacional do Sol. Deixa eu ver aqui a pergunta. Ok, Manuela. Então, é isso aqui que acontece basicamente com a Terra devido à atração gravitacional, tá? E aí, o mesmo vai ocorrer com a Lua, tá? Como a Lua vai estar mais próxima da Terra, essas diferenças vão acontecer de uma maneira mais acentuada por conta da distância, tá? Lembrando que a força gravitacional ela ocorre, tá, gente? Sempre com o inverso do quadrado da distância. Então, quanto mais longe, menor vai ser essa força. Então, ou seja, basicamente, quanto mais longe seria menor, né, essa atração, essas consequências. Agora vamos ver, deixa eu falar um pouco para vocês sobre as estações do ano e tal, relacionado com o movimento da Terra. Olha só. Então, a rotação da Terra em torno do Sol, ela vai trazer algumas consequências, como por exemplo as estações do ano.
Então vamos ver o seguinte, ó, o Sol está aqui no centro do nosso sistema solar, tá? Não necessariamente no centro, mas num dos focos, né, das elipses dos planetas girando em torno do Sol. Em 21 de junho começa oficialmente a estação do inverno para o nosso hemisfério, ou seja, o hemisfério sul. Ao mesmo tempo, para o hemisfério norte se dá a entrada do verão. Para nós, nesse dia, o Sol se põe mais cedo e a noite ela é mais longa. Isso acontece ao contrário nos outros países do hemisfério norte, tá? O dia deles é mais longo. Os astrônomos se referem à data como solstício, tá, de inverno no hemisfério sul e solstício de verão no hemisfério norte. Quem assistiu Digimon, mas vocês são muito novos para ter assistido o Digimon original, os primeiros, que tinha o solstício de inverno, para que eles tinham as férias de inverno e se lascaram lá no Digimon. Mas vamos lá. A data tem menor impacto no Brasil, situado em grande parte na zona tropical, na qual as mudanças anuais das estações não são tão acentuadas como, por exemplo, nos países que estão mais longe ali da linha do Equador, tá? Então, uma consequência de nós estarmos praticamente ali, não vou dizer no centro da Terra, né, mas se você considerar só, digamos assim, a Terra como se fosse plana, nós estaremos praticamente no centro da Terra, tá? No centro da Terra plana. Nós estaríamos localizados nela, mas a Terra não é plana, a Terra é uma esfera, como vocês podem ver nessas imagens aqui, tá bom? E aí o que acontece? Por nós nos situarmos próximos aqui à linha do Equador, os impactos das mudanças, tanto do dia mais longo noites mais longas, a gente não percebe tanto quanto os países que se encontram mais ao sul do planeta ou mais ao norte do planeta, tá? Que provavelmente para nós não seja uma coisa tão ruim devido ao impacto que isso ocorreria com a gente. Claro que o ser humano consegue, sem sombra de dúvidas, digamos assim, se adaptar a essas mudanças, tá? O que acontece aqui no na observação? Vamos pegar como exemplo aqui, ó. Vamos começar dessa figura aqui que está marcada para as outras. Então vamos pensar no seguinte, ó. Vejam que hemisfério norte aqui, ó. Deixa eu pegar vermelho aqui pra gente. Ó, observem-se. Hemisfério norte aqui é verão, enquanto que no hemisfério sul é inverno. Quando ele fica do lado oposto aqui, quando ele chega aqui nessa posição, vocês vão perceber que se inverte. O inverno aqui no norte e o verão no sul. Tá? O mesmo ocorre com primavera e outono nos lados opostos aqui. Aí aqui nós temos o solstício de verão, que é no norte, que equivale ao de inverno no sul. Aqui nós vamos ter os equinócios de primavera, que vai ser no norte, e no sul vai ser o outono, e o seu lado oposto aqui que se inverte, os equinócios. Tá? Se a Terra não apresentasse inclinação em torno do seu eixo, ou seja, se ela não tivesse esses 23 graus inclinado em relação ao Polo Norte, tá? Não haveria desigualdade entre os dias e as noites e não haveria também as estações. Ao contrário, portanto, do que se pensa a maioria das pessoas, não é um maior ou menor afastamento da Terra ao Sol que determina as estações, e sim a existência dessa inclinação no eixo de rotação da Terra. A inclinação do eixo de rotação da Terra é praticamente constante. Por essa razão, a cada 6 meses, um hemisfério está voltado para o Sol, enquanto o outro está mais longe, tá, gente? Um vai estar mais iluminado e o outro vai estar menos iluminado. Essa é a causa. Isso é o que causa aí essa sensação. Observem que a parte escura aqui do hemisfério norte, ó, é maior do que a parte escura aqui do hemisfério sul. Então, se você observar, essa distância aqui, ela vai ser menor do que essa distância aqui. Isso significa dizer que nessa parte de cima, a distância em que a Terra tem que percorrer em torno dela mesma para poder ficar voltada para o Sol é maior. Por isso que nessa parte aqui de cima, as noites são mais longas. As noites são mais longas, né? Porque ela vai ter um tempo maior para poder, digamos assim, sair do pôr do sol até o crepúsculo, tá? Então isso aí é uma consequência, tá, gente, da inclinação
da Terra. Os dois períodos do ano em que a iluminação é máxima em um hemisfério e mínima no outro são, respectivamente, o solstício de verão, tá? No caso do norte aqui, e o de inverno no sul, e equivalentemente aqui ao contrário, como a gente pode ver. A primavera e o outono começam no equinócio, isto é, nos dois períodos do ano em que os hemisférios norte e sul estão sendo iluminados de maneira semelhante, tá? De maneira igual. Só que aqui a gente tem que tomar um cuidado, tá? Você vai observar, não é uma constante. Daqui para cá, ó, digamos, vamos pegar o norte como o sul, né? Porque a gente mora no sul, então vamos pegar o sul como sendo a base aqui, ó. Nós temos aqui o outono e aqui está iluminado igual, tá? Então, os dias e as noites são de maneiras iguais. Aí o que acontece? Quando você vai se aproximando aqui do inverno, as noites vão começando, tá? Dia após dia, a noite vai ficando cada vez maior até chegar nesse ponto aqui, que seria no dia 21 de junho, que seria a maior noite, a noite mais longa, tá? E aí do inverno para a primavera, aqui no sul, aí vai acontecer o quê? Vai acontecer o fato de que as noites vão diminuindo e os dias vão ficando mais longos até chegar nesse dia aqui, que seria o dia 23 de setembro, em que nós vamos ter o dia mais longo do ano, tá? E aí vai diminuindo até chegar, vai aumentando aqui até chegar no verão, em que nós vamos ter o dia mais longo. Aqui não é o dia mais longo não, tá, gente? O dia mais longo vai ser aqui, no verão. Seria no dia 22 de dezembro, equivalente aí. Claro que essas datas, elas são datas aproximadas, tá? Porque lembrem-se, a cada 4 anos nós temos uma correção de data, tá? Incluindo um dia mais no ano, que seria o dia 29 de fevereiro, tá bom? Os anos bissextos, tá? Então há uma correção. Então esses valores são valores aproximados, tá? Agora vamos pensar no seguinte. Primeiro ponto, né, agora. Por que a Terra é redonda, né? A Terra é redonda devido aos efeitos gravitacionais. Todas as coisas se atraem mutuamente. Dessa forma, a Terra atrai a si mesma. Como resultado dessa atração, todas as grandes arestas que existiriam em cada superfície foram puxadas para dentro. Em outras palavras, seria basicamente o seguinte: imagine que a Terra fosse um cubo, tá? Então, se a Terra fosse um cubo, o que aconteceu com a Terra, né? Aconteceu o seguinte: as arestas, que seriam essas quinas da Terra aqui, elas foram modificadas, elas foram puxadas para dentro da Terra, e por consequência desse puxar, a Terra tomou aí um formato circular. E aí, isso aqui foi uma consequência da gravidade. A gravidade foi puxando. Claro que você não vai encontrar objetos cúbicos, né, no espaço, objetos meio que aleatórios, só que esses objetos, as quinas, né, foi puxada para o centro de massa da Terra, para que a Terra ficasse redonda, para ter uma forma arredondada. Então, dessa forma, Sol, Lua, planetas, eles são esféricos porque ao longo do tempo eles foram obrigados, devido à gravidade, a ter todas as massas protuberantes a serem achatadas aí, serem puxadas para o seu centro. Porém, nem todo o corpo celeste tem a forma esférica. Algum tem massa muito pequena para que a força gravitacional entre suas partes seja suficiente para transformá-los em corpos esféricos. É o que acontece com os asteroides, que possuem formas variadas. O telescópio Hubble descobriu que Ceres, nome da deusa grega da agricultura, é o único asteroide conhecido que tem a forma quase esférica. A partir de agosto de 2006, esse asteroide passou a ser chamado de um planeta não. Esse asteroide tem um diâmetro de 965 km. Está localizado no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, tá? Bom, uma outra coisa que a gente tem na apostila, que eu vou comentar com vocês aqui, é sobre a descoberta do planeta Netuno. Tá? Se os objetos se atraem mutuamente, que é uma coisa que eu falei um pouco lá no início, que vocês vão ver agora de novo, ó. Os planetas devem atrair uns aos outros.
A força que controla Saturno não é devida somente ao Sol, mas também a todos os outros planetas. Eu vou até voltar aqui o slide em que eu estava falando com vocês aqui da atração de todos os planetas que se atraem. Na década de 1840, estudos realizados a respeito de Urano, que fica um planeta logo após Júpiter, descoberto havia pouco tempo, mostraram que ele sofria desvios em sua órbita que não podiam ser explicados pela atração dos outros planetas, tá? Ou seja, apesar de já conhecermos os planetas começando de Mercúrio até Júpiter, não tinha como descrever o movimento de Urano devido à atração dos corpos que já haviam sido descobertos. Então, o que aconteceu? Os cientistas chegaram a um impasse. Ou a lei da gravitação universal é falsa, ou a lei da gravitação não pode ser aplicada a planetas muito afastados do Sol, ou ainda, haveria um oitavo planeta perturbando a órbita de Urano. Acreditando que a teoria da gravitação universal de Newton estava correta, dois cientistas, Adam e Leverrier, chegaram à conclusão de que a segunda hipótese deveria ser a correta. Baseando-se, portanto, na lei de Newton, eles indicaram aos astrônomos da época a posição em que deveria estar um novo planeta que perturbava a órbita de Urano. Isso deve ter dado um trabalho gigantesco dos caras calcularem, principalmente em 1846, né, gente? Deve ter dado aí um problema gigantesco para eles chegarem. Então, dessa forma, em 1946, foi descoberto o planeta Netuno, cuja órbita em torno do Sol se encontrava além do planeta Urano. De forma idêntica, por atrações causadas na órbita de Netuno, foi descoberto Plutão, em 1930. Plutão não é mais considerado um planeta, tá? Faz muito tempo que ele não é considerado um planeta do Sistema Solar, tá bom? Por exemplo, por causa do seu tamanho, foi classificado finalmente como um planeta anão. Ele não é mais um planeta, só um planeta anão aí porque ele é muito pequenininho. Mas vale a dica aí, tá? Usando um pouco de física, muita física e muito cálculo matemático, os caras conseguiram prever até mesmo a posição do planeta aqui, para poder os astrônomos, os astrônomos olhavam aqui, a gente não acha nada aqui no sistema. Então os físicos aí calcularam a posição do planeta, aponta para lá que vai estar lá. E aí, usando as leis de Newton, tá, gente? Quais são as leis de Newton? Primeira lei, lei da inércia. Segunda, lei da dinâmica. Terceira lei, lei da ação e reação. E vamos colocar, se não é a quarta lei, mas a gente poderia descrever como uma quarta lei de Newton, lei da gravitação universal, utilizando todas essas ferramentas. Claro, uma matemática absurda por trás, porque você precisa fazer muito cálculo para poder chegar nesses resultados. Eles apontaram até mesmo a posição do planeta, tá? Aí eu quero aconselhá-los a lerem, tá, gente? A parte de buracos negros. E aí na próxima aula a gente fala um pouco sobre os buracos negros e depois eu explico para vocês aí. Nós vamos dar início a um novo conteúdo na quarta-feira à tarde, que é um conteúdo sobre a densidade dos corpos, tá? A gente vai estudar tanto os estados da matéria quanto vai dar início ao estudo da hidráulica, tá, gente? Estudo de gases de uma maneira mais simples. No segundo ano a gente aborda de uma maneira mais completa, mas por enquanto a gente vai ver essa parte aí, tá? Eu vou estar passando atividade para vocês lá no Classroom, como a gente tem sempre feito, tá? E aí eu peço a vocês que façam tudo nas datas corretas para que vocês não pereçam de nota, tá? De uma forma resumida, eu vou tirar alguns prints aqui para mostrar para vocês e vocês completarem a apostila de vocês com esses prints, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou estar mostrando, eu só vou estar copiando e colando aqui os prints. Na verdade, eu vou deixar isso aqui, eu vou colocar esses prints aqui para vocês lá no grupo do WhatsApp, tá? Para ficar mais simples. Desculpem o meu cachorrinho aqui, que ele tá latindo. Mas vamos lá. Então, gente, a aula se encerra por aqui, tá? A aula de hoje. Eu peço a vocês que façam atividade. E, além disso,
peguem o print que eu vou estar mandando para vocês e completem, tá? As tabelas da página 73 à página 76, tá? Completem lá. Vai ter algumas fórmulas, vai ter algumas... É como se fosse um mapa mental para vocês estarem completando aí, tá bom? Que aí vai dar um apoio maior para vocês estudarem, tá? Então a gente encerra a aula por aqui.